A gente volta a falar desse 24 de fevereiro, um ano de guerra na Ucrânia. O conflito no leste europeu já deixou milhares de mortos, milhões de refugiados e uma economia mundial atingida diariamente. Sobre esse assunto estamos conversando, recebendo aqui no nosso estúdio o professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre muito gentilmente participando aqui da programação da Jovem Pan. Professora Amanda Klein, nossa comentarista, fazia uma pergunta para o senhor. Amanda, quer refazer brevemente sobre a participação também do Brasil? Você ia falando quando a gente interrompeu para acompanhar a entrevista do governador de São Paulo, lá do Litoral Norte. Amanda? Professor, bom dia novamente. Vou repetir sucintamente a pergunta. É sobre essa mudança de postura no Brasil, que continua, obviamente, com essa posição de neutralidade que já havia mantendo desde o governo Bolsonaro, mas agora, sob Lula, quer buscar uma postura mais proativa de formar um grupo de paz e buscar um caminho de paz para o conflito entre Rússia e Ucrânia. O Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, tem um artigo publicado hoje no jornal O Estado de São Paulo que se chama A Hora é de Buscar um Entendimento. Ele teve com vários chanceleres de outros países. Lula teve com Joe Biden, líderes europeus, e se encontrará com Xi Jinping da China no mês que vem. E sempre nessa tentativa de buscar, de mediar, buscar uma solução mediada para o conflito, ou seja, o fim da guerra. Em vez da escalada de tensões, como muitas vezes propõem Estados Unidos e União Europeia, o fim do conflito. O senhor acha que isso ecoará na comunidade internacional? Tem chance de avançar e de encontrar mais vozes de apoio a essa posição brasileira? Professor. A posição brasileira, nesse sentido, até é um pouco esperada, porque há muito tempo que o Brasil tem sido caracterizado como um anão diplomático, não é? E nós já vimos que o presidente Lula tentou ter esse tipo de protagonismo também na questão nuclear, no passado no Irã. O grande problema é como nós vamos dar a continuidade a esses passos. Obviamente que no momento em que nós estamos aí relembrando um ano dessa guerra, que parece que o relógio piorou nos últimos tempos em razão das medidas que têm sido adotadas, obviamente que é necessário que haja um esforço global pela paz. O grande problema, Amanda, nessa história toda, e é por essa razão que nós vemos, por exemplo, que países membros do BRICS, como a China, Índia e também a África do Sul, se abstiveram na votação porque eles entendem, por exemplo, que este tipo de resolução somente coloca mais gasolina dentro deste conflito. Então, é necessário que haja algum momento em que os países, e esta que é a questão importante, qual é a liderança que o Brasil quer oferecer neste momento, porque não é somente a retirada das forças russas da Ucrânia. Você também tem que entender e relembrar nesse processo todo de que é importante enfatizar o aspecto que os russos têm falado neste processo todo, que é justamente o elemento que causa toda essa situação, que é justamente o expansionismo da OTAN em países que eram do leste europeu e em área de influência russa. Então, se nós tivermos um grupo mundial que discuta a respeito deste processo de evoluir, mas de uma maneira que se consiga aí levar os dois lados a um bom termo, essa que é a grande dificuldade. E se o Brasil oferecer protagonismo nisso, vai ser esperado, porque o Brasil tem aí um papel importante internacional. Um ano de guerra na Ucrânia hoje, professor Marcos Vinícius. A pergunta agora do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Bom dia, professor. Um prazer falar com o senhor. A minha pergunta, professor, é a respeito de dois países em específico. O senhor vinha falando da participação de outros países nessa relação de guerra. Eu quero perguntar sobre a relação dos Estados Unidos e da China com essa situação de guerra. A gente vê nos últimos dias esses dois países aparecendo mais no noticiário relacionado a essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Os Estados Unidos, claro, mais próximo da Ucrânia, a China com uma relação já mais histórica próximo da Rússia. Eu quero saber qual a importância, a relevância de cada passo dado, tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, em relação à solução ou não da guerra. Vamos pensar no seguinte, né? O presidente Xi Jinping acabou de lançar aí a perspectiva chinesa com relação a esta guerra. E é interessante que neste documento ele enfatiza particularmente a importância de você recorrer aos métodos tradicionais de resolução, inclusive valorizando novamente as Nações Unidas como elemento principal deste processo de negociação. A postura da China tem sido clara, né, neste processo todo, ou seja, ela entende
justamente de que esta guerra, e esta é a perspectiva chinesa, tem sido provocada justamente pelo fato de os Estados Unidos terem enfatizado e terem perpetrado este processo de expansão da OTAN em área de influência regional da Rússia. Essa é a argumentação que os chineses têm implementado e têm dito que isso deveria ser controlado e têm inclusive dito que os Estados Unidos têm sido o elemento principal neste ponto de discórdia. Por outro lado, os norte-americanos entendem que neste processo de manutenção da sua hegemonia global é essencial que o Ocidente vença esta guerra. Porque, pense o seguinte, se Rússia ganha esta guerra, depois de todo o esforço, de toda a situação econômica e de toda a situação de apoio militar que tem sido dado, seria muito complicado para o Ocidente perder esta guerra. Então, nós vemos que aqui temos uma situação complexa. Os chineses, por um lado, estão preocupados com a longevidade desta guerra, porque tem um impacto econômico na própria China. O crescimento deles não foi tão grande nos últimos anos. E os Estados Unidos utilizam esta guerra também para manter a sua hegemonia global e a relevância do Ocidente. Professor Marcos Vinícius de Freitas, falando ao Jornal da Manhã sobre esse um ano de conflitos no leste europeu, a guerra na Ucrânia. A hora agora 8h13. Pois é, professor. Agora, seguindo com as análises desse um ano de guerra no leste europeu, a gente pode observar que, no início, os prognósticos apontavam que seria uma guerra curta, né? Os especialistas diziam, possivelmente, em semanas, a Rússia provavelmente irá derrotar a Ucrânia. Não foi o que nós vimos, né? A Ucrânia recebeu muita ajuda financeira e também de equipamentos militares. É uma possibilidade a gente pensar em uma vitória da Ucrânia, já que muitos equipamentos, inclusive tanques de guerra, foram doados à Ucrânia? São dois momentos aí, né? Se a gente lembrar bem nessa história toda. Primeiro, de que a Ucrânia perderia a guerra rapidamente. Em segundo lugar, que as sanções acabariam com a Rússia quase que imediatamente. Nenhuma das duas previsões deu certo. Então, essa é a grande preocupação que a gente enfrenta hoje em dia, porque nós não sabemos quanto tempo esta guerra vai durar. Porque, por um lado, os norte-americanos apostam aí num processo de falência da Rússia. Ou seja, vamos colocar mais armas e com isso nós vamos manter os russos lutando por mais tempo e com eventuais sanções econômicas nós vamos levando a Rússia aí a uma situação difícil de manter a sua estabilidade interna. O grande problema, Caniato, nessa história toda é a seguinte: qual é o objetivo que o Ocidente tem com relação à Rússia e o que quer fazer com Putin? Muita gente fala de eventualmente você ter uma saída, né, uma troca de regime, ou seja, Putin saindo e o país fragmentando-se em outras repúblicas, o que pode ser muito pode ser muito prejudicial internacionalmente falando, quando nós pensarmos, por exemplo, que muitos desses países teriam armas nucleares. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Agora, que a Ucrânia tem sido muito mais resiliente do que esperado, isso é uma realidade. Professor, em um minutinho, como definir a participação da OTAN nesse um ano de guerra? Ela foi importante neste processo todo para dar a resiliência justamente à Ucrânia. Por outro lado, ela tem sido a grande provocadora de toda essa situação, porque foi justamente a expansão da OTAN na Ucrânia, a possibilidade de a Ucrânia fazer parte da OTAN, que gerou toda essa situação de conflito. É isso, então, aqui no Jornal da Manhã, a gente acompanhando essas informações sobre essa data histórica, não é, Daniel? Hoje, 24 de fevereiro, um ano de guerra na Ucrânia. Muito esperou-se que esses conflitos no leste europeu terminassem de forma mais breve, mas infelizmente chegou-se a essa marca e agora a gente segue acompanhando, então, os desdobramentos dessa invasão russa ao território ucraniano. Pois é, e as imagens são muito fortes, né? 12 meses de conflito, várias cidades foram atacadas pela Rússia e a gente faz uma reflexão nessa entrevista especial aqui na Jovem Pan News. É isso, a hora certa agora, 8h16. Repita. 8h16. Estamos recebendo o professor Marcos Vinícius, sempre colaborando aqui com a Jovem Pan News, fazendo uma análise de um ano de guerra no leste europeu. Professor, é importante também a gente destacar o papel das lideranças, né? Vladimir Putin, presidente da Rússia, e também Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. Queria que rapidamente o senhor fizesse uma análise da atuação dos dois nesses 12 meses. Zelensky, com amplo apoio dos países europeus, fez reuniões, inclusive virtuais,
com os parlamentos desses países. E do outro lado, Vladimir Putin, com aquela expressão sempre sisuda, né, fazendo aqueles pronunciamentos na televisão. Queria que o senhor fizesse um raio-x da atuação dos dois nesses 12 meses. Para o Zelensky foi uma surpresa, não é? Porque vamos lembrar que ele tinha 20% de aprovação eleitoral. Ele provavelmente não seria reeleito presidente da Ucrânia no próximo pleito eleitoral. Então, o que nós vimos é que a própria guerra deu para ele um protagonismo que não tinha anteriormente. E ele cresceu na função. E ele conseguiu corresponder às expectativas da sua própria população e conseguiu, muito inteligentemente, construir uma narrativa global extremamente importante e relevante que faz com que o mundo inteiro, conforme foi visto na própria resolução das Nações Unidas, apoie a atuação do próprio Zelensky nesse processo todo. Então, ele se saiu muito bem como presidente, particularmente no momento de guerra, e tem sido reconhecido internacionalmente desta forma. Por outro lado, o presidente Putin, que inicialmente todos nós achávamos que teria problemas muito graves nessa história toda, também enfrentou vários desafios, particularmente quando ele começou a chamar pessoas para servirem no Exército, quando ele começou aquele grande processo de chamar homens para trabalharem, para servirem no Exército, para ampliar o seu quadro de guerra, e isso criou ali um impacto muito negativo na opinião pública russa. Só que o que nós temos visto daquilo que vem da Rússia é de que a opinião pública russa entende que ele tem razões para atuar na Ucrânia e fazem parte justamente deste processo de construção e de reconstrução de uma Rússia imperial que ele consegue manter o apoio popular. E não podemos esquecer também aqui um fato histórico. Quando ele assume a Rússia, depois de 10 anos de Boris Yeltsin, o país estava completamente detonado politicamente, economicamente, e ele conseguiu restaurar isso. E ele tem vivido dos louros do passado e justamente esta mentalidade coletiva que você tem na Rússia de uma Rússia imperial. Nos resta, então, seguir acompanhando, não é mesmo, professor, essa nova fase da guerra na Ucrânia, agora após essa marca de um ano de conflitos, e a gente conta aqui o Jornal da Manhã Jovem Pan com o senhor, como sempre, para ir entendendo todos esses desdobramentos. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, obrigada por todas as explicações e boa sexta-feira, professor. Prazer sempre estar com vocês.